Vamos seguir de Campeonato Brasileiro, sexta-feira, 8 da noite. Atenção que é jogo importante, repito, sexta, 8 da noite. Botafogo e Criciúma jogam no Maracanã. A partida não é no Newton Santos por conta de show do cantor Bruno Mars. Naquele confronto entre Botafogo e Palmeiras, que a gente tem acompanhado na classificação, o Botafogo vai jogar exatamente 48 horas antes, né? O Palmeiras joga só no domingo às 8. Então é uma chance vital para o Botafogo jogar em casa e fazer uma vantagem de 6 pontos, botar a pressão em cima do Palmeiras, que vai jogar fora de casa e não é fácil contra a equipe do Juventude. Então, esse duelo vai ser exclusivo do Premier nessa sexta-feira, às 8 da noite, Botafogo e Criciúma. Vale muito a gente acompanhar, o Botafogo está vivendo um grande ano, na minha opinião, um time muito melhor, muito mais bem montado do que aquele do ano passado, que fez um primeiro turno histórico e um segundo turno também histórico, só que para baixo, né? Eu costumo dizer, Marinho, que se o Botafogo fizesse aquela campanha ao contrário, teria sido um dos maiores casos de ressuscitar um time no brasileiro da história. A ressurreição do Botafogo. A ressurreição ia sair, sei lá, ia sair provavelmente dos últimos lugares e ia parar lá no 5º lugar. Ia ser genial, mas como foi no começo muito bom e um fim, ficou com aquela pecha de pipocada, não sei o quê. Esse ano me parece o Botafogo muito melhor, muito mais bem montado. Eu gosto muito mais de ver esse time jogar. E Botafogo Criciúma, exclusivo no Premier nessa sexta-feira, tem tudo para ser um baita de um jogo. É imperdível. Com certeza. A partida vai ser no Maracanã, como eu disse, por causa do show do Bruno Mars, né? E depois de 10 anos, o Botafogo volta a mandar uma partida no Maracanã. A última vez que isso aconteceu foi em 2014, quando perdeu para o Palmeiras por 1-0, gol do Henrique Dourado. Então, a última imagem do jogo do Botafogo no Maracanã como mandante não foi tão boa assim. Mas a equipe vive a sua maior sequência invicta, viverá a sua maior sequência invicta na temporada, caso não venha a ser derrotado pelo Criciúma. Chega então a 12 jogos de invencibilidade. A última vez que o Botafogo perdeu foi em agosto, para o Juventude. O maior público da temporada é esperado nesse jogo, o maior público do Botafogo, evidentemente, nessa partida contra o Criciúma. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para esse jogo. Portanto, se espera um público gigantesco para apoiar também os jogadores que voltam após gols pela seleção brasileira. Casos do Luiz Henrique e também do Igor Jesus. Lembrando que o Almada também marcou, né, pela Argentina na última data FIFA, jogadores muito importantes do Botafogo. Quem quer colocar água no chope do Botafogo e uma pimentinha a mais na disputa do título brasileiro é o Criciúma, que chega com uma ideia tática um tanto quanto diferente. Vai fazer aquela famosa dobra de laterais, pela lateral esquerda, com o Marcelo Hermes, que é lateral, jogando como meio-campista. O técnico Cláudio Tencati não deve contar com o Barreto, que é meio-campista, e com o Dudu, lateral direito. Ambos perderam alguns treinamentos de preparação para esse jogo. O mesmo vale para o Mateuzinho, que sempre trabalhou separado do elenco, e o Wilker Angel, que vem de recuperação de lesão, ainda está em processo de transição. Essas informações do desafiante Criciúma. Deixa o teu like aqui para o Onde Assistir, te inscreve no canal do All Sport e bora para os palpites. Eu vou reto nessa, eu abro o palpite com convicção que vai dar Botafogo. E aí, Alan? Eu também. Por mais que o Botafogo tenha confronto importante na quarta-feira pela Libertadores, pô, o jogo é na sexta e o time tá liderando o Campeonato Brasileiro. Não dá, né? Vai ter que jogar para cima. E o Criciúma é aquilo. Baita campanha, muito acima do que a gente esperava nesse campeonato até agora. E só que ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Se ganhou a última, tá na hora de perder, né? Então, normal. Jogo normal, o Botafogo ganha. É engraçado que o palmeirense vai torcer tanto pro Criciúma e o Criciúma vai incorporar tanto o Palmeiras nesse jogo que até dobra de laterais vai fazer, né? Que coisa. O Abel Ferreira está orgulhoso do Criciúma fazendo isso. E como último comentário, né? O Botafogo não manda o jogo desde 2014 no Maracanã. Perdeu pro Palmeiras, que também era horrível, né? Naquela época os dois times eram muito ruins, os dois times eram terríveis, e hoje eles lutam pelo título brasileiro. Nada como o tempo no futebol. Um dia após o outro, né? Que coisa bem linda que acontece no futebol. Futebol, tudo muda muito rapidamente. Nesse caso, não tão rapidamente, né? Poxa, 10 anos, mas as coisas mudam muito rapidamente no futebol. O Palmeiras foi... O Botafogo ainda tá mudando, né? O Botafogo é um fenômeno recente.